Olá, vitoriosos do meu Brasil Barulho, Bruno Marcante na área. Você já pensou em sair do Brasil e morar fora? Você acha que vale a pena ficar ou sair do Brasil? Então hoje nós vamos estar respondendo alguma dessas perguntas. Fique até o final. Se você pensou em sair do Brasil em algum momento na sua vida, esse vídeo é para você. Se você não pensou em sair e não pensa em sair do Brasil, você está muito bem estabilizado, talvez este canal não é para você. Fica até o final, porque o final vai te surpreender, ok? Então, primeira coisa, quando a gente pensa em morar fora do nosso país e que nos salta aos olhos, então é a questão de grana, dinheiro. Então, aqui nos Estados Unidos, essa parte sai muito na frente em relação ao Brasil, simplesmente porque aqui não é difícil você se reposicionar e nem se recolocar no mercado. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que existem vários profissionais que saem do nosso país com formações acadêmicas, engenharia de produção, engenharia de telecomunicações. Infelizmente acaba parando aqui nos Estados Unidos para fazer serviços de menor expressão, serviços de entrada. Obviamente, não domina a língua, está chegando, extremamente normal, ok? Mas o dinheiro sim é um ponto forte, porque nos Estados Unidos nós estamos falando em dólar, e aqui, sem romantizar nada, você não precisa ter história, você precisa ter resultado. Então, o seu empregador, ele vai literalmente olhar para você pelo seu resultado. Então, se você é uma pessoa trabalhadora, dedicada, esforçada, pontual principalmente, então esse é um ponto forte para você fazer uma grana aqui nos Estados Unidos. Agora, nesse momento, eu sou empreendedor, vivo aqui há 10 anos. Pela bondade de Deus, eu sempre empreendi desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Então, hoje, só para você ter uma noção, eu e um parceiro, nós temos uma operação, um trucking company. O que é isso? Nós temos uma companhia, nós temos caminhões, nós temos trailer e nós não temos motorista. Nós estamos vendendo os equipamentos porque nós não temos motorista. E só para você ficar um pouco atento, um motorista hoje, que é a CDL, que tem que ter a CDL, que é o Commercial Driver's License, ele fatura algo em torno de 1.500 a 2.500 dólares por semana, depende da quantidade de dias e de horas rodadas. Estou falando só o motorista. Obviamente que para tirar a CDL, a Driver's License a comercial, você precisa estar legalmente no país. Nós passamos agora por um problema na Flórida e que acabou tirando muitos motoristas do mercado. Esse foi o problema principal. Não sei se você acompanha, mas nós tivemos um acidente com um imigrante, acredito que é hindu, na Flórida, que matou 3 ou 4 pessoas que estavam dirigindo numa rodovia. Foi fazer um U-turn, um retorno proibido, e essa pessoa pegou bem no meio do caminhão, bem no meio da administração desse governo e, consequentemente, as regras subiram e agora poucos motoristas de caminhões. E que, acredite ou não, os Estados Unidos é tão grande que ele depende sim do transporte rodoviário. Então, nós já passamos aqui pelo primeiro pró, que é o dinheiro e as oportunidades. Aqui você tem oportunidade. Eu que moro aqui em Houston, é a capital da energia nos Estados Unidos, né, de óleo e gás. Então, se você trabalha se você é engenheiro, se você é eletricista, se você tem alguma formação acadêmica nessa área, você vai ter bastante oportunidade de trabalho aqui. Sem contar saúde, enfermeiras, médicos, anestesistas, dentistas. Obviamente tem que passar por um processo de certificação, não vou falar certificação, mas é a certificação americana, né? Você tem que internacionalizar o seu diploma. Veja bem, só fazendo um parêntese, esse vídeo ele não tem cortes, ele não tem edição. É um papo mesmo que a gente está tendo. Se você já pensou em sair do país, e eu estou aqui compartilhando com vocês a minha história e informações, espero ser relevante.
ok? Moeda forte, oportunidade de trabalho, segurança. Então, bate muito forte quando a gente pensa em sair do país e o país que nós estamos pensando em ir, a questão da segurança. Então, veja bem aqui, você é minha companheira de trabalho, é uma Sig Sauer, essa aqui é que me acompanha no dia a dia, estou aqui no escritório e ninguém pode entrar aqui, literalmente ninguém pode entrar aqui, pode ser alvejado. Não que a gente vá fazer isso, mas dependendo da circunstância, eu tenho condições de me defender. Então isso é segurança. Dentro do meu carro tem outra. E a minha esposa sabe onde elas ficam e sabe operá-las. E meus filhos vão saber também. Então isso acaba inibindo muito aqueles pequenos furtos, né, pequenos delitos. Então, quando a gente tem um problema de segurança nos Estados Unidos, geralmente são as pessoas que realmente elas vêm fazer o mal. Então você tem que se defender 110%, a integridade da sua família é sua. Por isso que a gente anda armado, ok? E por último, um grande pró que a gente tem aqui nos Estados Unidos é a questão da educação. Educação gratuita, né? Do pre-K, que é a primeira fase ali da criança na escola, né? Que a gente chamaria de pré na minha época no Brasil, até o final do ensino médio. Então, por isso que é tão importante você saber a região, a escola, o índice das notas nessa escola, onde você vai morar, no estado que você está morando, né? Então, isso é muito importante. Acabei de passar para vocês rapidamente sobre os prós dos Estados Unidos, agora tem alguns contras. Como tudo na vida, você vai ter que aprender a equilibrar esses contras. Nós temos um custo de vida alto, como a moeda é forte, então quanto você gasta na moeda forte. Logo, o custo nos Estados Unidos acaba sendo um pouco pesado. Nas principais capitais de entrada, vamos chamar assim, Miami, Orlando, Los Angeles, Nova York, e eu vou acrescentar aqui Boston, porque tem bastante brasileiro em Boston, né? O aluguel é o principal gasto mensal da nossa comunidade, dos brasileiros que vêm para cá. Então hoje nós temos aluguel de apartamentos de 2 quartos, 2 banheiros, passando por essas regiões, mas não tão centralizadas e não tão de luxo, você vai achar por $2.000, $2.500, 2 quartos. Alguma coisa de 3 quartos, você já está falando de 3.000, 3.500. Por isso que nós estamos no Texas. Hoje o meu mortgage aqui na minha casa, ela tem 4 quartos, escritório, 3 vagas de garagens cobertas, um quintal enorme, são 10.000 square feet, são 1.000 metros quadrados de terreno, e meu mortgage aqui é $3.500, meu mortgage. Então o Texas é conhecido por ter essa moradia mais barata, né? Na verdade é porque o Texas é tão grande, o property tax, que é o IPTU, ele é tão caro que não deixa as casas valorizarem muito, porque aqui os condados avaliam a casa pelo valor de mercado. E se você tem 1, 2, 3%, o meu IPTU aqui é 2,89%. Então, se você tem uma casa muito cara, então se você dobra o valor da casa, você vai dobrar o valor do imposto. Então, só para você ter noção, desses $3.500 de mortgage que eu pago aqui na minha casa, eu pago $15.000 por ano de property tax. É muita grana, property tax. Mas a minha filha também estuda aqui numa escola, ela utiliza, usufrui de 100% da estrutura que nós temos aqui. Ela vai de ônibus para a escola, nós não pagamos nada, a escola não pagamos nada, é uma escola enorme, muito boa e foi entregue ano passado. Nova. Então, assim, tem capital de investimento para as escolas. Mas o custo de vida americano tem subido muito, tá? Então não vem você achando que você vai no supermercado hoje, no Walmart, e que você com $100 vai fazer a compra do mês. Não, não é assim. Então você tem um custo energia alto. Gasolina agora, depois da pandemia, deu uma estabilizada, principalmente com esse novo governo agora. O galão tá 2,50, o galão.
que mais que eu posso citar de custo alto? Os aluguéis estão sempre subindo, então são contratos anuais e estão sempre subindo, mesmo aqui no Texas. Então, essa mesma casa de 2.000, 2.500, esse mesmo apartamento, 2 quartos, 2 banheiros de 2.000, 2.500 dólares, aqui no Texas você vai pagar cerca de 10, 15% a menos. Então, 2.000 você vai pagar 1.750, 1.800, alguma coisa nesse sentido, ok? Uma coisa que pesa muito é a rotina. A rotina daqui é muito pesada. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha para W2, eu, graças a Deus, nunca precisei trabalhar W2 aqui nos Estados Unidos. O que é W2? É carteira assinada. Trabalhar para os outros, carteira assinada, para alguma empresa, para alguém. Eu sempre empreendi, eu sempre tive minha empresa. Então eu nunca tive desse problema. Desse problema que o W2 tem, de pontualidade, Aqui não tem feriado. Inclusive, isso é um contraforte. Então, assim, você tem 3, 4 feriados por ano, que é o Thanksgiving, que é o Memorial Day, Natal e o Ano Novo. Basicamente é isso. Não tem aqui o carnaval para você tirar um mês. Existe sim um Spring Break, mas isso aí é uma coisa dos adolescentes na escola, né? Eles têm no Spring, na primavera, eles têm um break, uma semana de descanso, de break. Então é isso que tem. Então o custo de vida aqui realmente vale a pena você fazer sua pesquisa antes de considerar a sua mudança. Lembrando que a moradia vai ser o seu principal gasto. Saúde. A saúde aqui, ela, apesar de ser de ponta, de primeiro mundo, com certeza está entre as melhores saúdes que a gente pode ter no planeta, mas é muito caro. Então, assim, existem casos de... Bom, recentemente eu estava com dor nas costas, fui num emergency room, que é um hospital que só que você não faz a consulta. Você chega lá e eles vão te atender. Eu tenho plano de saúde e eu fui lá no emergency room, estava com dor nas costas, muito dor nas costas, então eu precisava tomar remédio e tirar um raio-x para saber se era as costas mesmo, porque a dor era tanto que ela estava irradiando para outros lugares. Eu falei assim, será que tem algum problema? Vamos lá ver. Então fui muito bem atendido, não estava cheio aqui na nossa região, não tinha fila, era só eu, era 24 horas, era de noite, dia de semana. E fui muito bem atendido, o pessoal me pôs na maca, me deu um remédio, tirou todos os meus vitais, né, da pressão, batimento, e me levaram para uma sala de raio-x, tiraram o raio-x das minhas costas e o médico voltou para mim com uma receita, eu acredito que é um analgésico mais forte, um anti-inflamatório, falou, ó, isso é wear and tear, isso é desgaste mesmo na coluna e tal, eu tenho 1,93 m, né, aqui é 6'4", então sou alto, e então sempre sentei muito ruim onde eu sento, então desgaste natural. Essa conta chegou aqui na minha casa, ficou mais de 2.000 dólares. O plano de saúde cobriu, obviamente, né? Mas imagina que você não tem plano de saúde. Essa conta chega para você. E se você está documentado, isso pode te causar problema. Então, a saúde é um negócio que pega quando você mora principalmente aqui nos Estados Unidos. E por último, que vai pegar, esse é o principal contra que eu tenho, independentemente de onde você for morar, independentemente da situação que você está saindo do Brasil. Tem um negócio chamado solidão. O que é essa solidão? Ninguém está aqui para você. Então sua família ficou e você não tem ninguém que você possa contar. Então é um monte de gente carente. Por isso que as pessoas vêm e vão muito a igrejas. As igrejas brasileiras são muito boas aqui, tem igrejas muito boas, tem pessoas muito sérias, muito honestas trabalhando nas igrejas. Eu conheço algumas igrejas. Hoje a gente frequenta a igreja americana porque a gente está no Texas, mas é perfeitamente normal. Mas a solidão é um negócio que você não pode descartar dessa equação, ok? E vamos passar para o principal. E que prós a gente tem no Brasil? Quais são as principais coisas que nos deixam que prende nossas raízes no nosso país? Primeiro é a nossa rede de apoio, a nossa família.
né? Então, eu tenho 2 filhos aqui e a gente não tem rede de apoio aqui, apesar da minha família estar sempre aqui, inclusive agora eles estão aqui, então pelo menos 2 vezes por ano, meu sogro, minha sogra e minha mãe vêm para cá, então 3, 4 vezes por ano a gente tem a família aqui. Mas uma coisa é você ter 4 vezes por ano, outra coisa é você ter todos os dias, 24 horas por dia. O que eu quero dizer? Com 2 filhos, eu e a minha esposa, a gente não vai para o cinema, porque a gente não confia na babysitter. É uma outra coisa, é uma coisa particular aqui da nossa casa, mas a gente não tem ninguém que fique com os nossos filhos, a gente não confia os nossos filhos a ninguém. Então, assim, certo ou errado, mas acaba que essa rede de apoio, aí no Brasil a gente tem tios, tias, primos, cunhados, e tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente não confia, então a gente não tem o tempo devido, a gente não tem essa rede de apoio. Se precisar fazer uma reunião que seja o casal em algum lugar fora, uma reunião importante, não tem jeito. Quem vai ficar com as crianças, né? Então a gente tem os horários da escola da Liz, que é normal, das 8 às 3 da tarde, mas o nosso filho menor de 3 anos de idade, ele só vai 2 vezes por semana, numa espécie de um daycare privado. É caro. Mas essa rede de apoio que no Brasil a gente tem, aqui a gente não vai ter. Falei da saúde, então no Brasil, apesar de ter fila, ter essa complexidade brasileira, né? Mas você tem o SUS. Quer queira, quer não queira, eu estou passando agora um familiar, está passando por um problema de saúde pesado, novo, e simplesmente o SUS pagou a passagem aérea. Eu fiquei, what? Isso mesmo. Então, quer queira ou quer não queira, não estou entrando aqui no caráter, né, se está certo, se é bom ou se é ruim, mas existe. Existe. Então, se você tiver sorte, você pode até ser bem atendido, que é o nosso caso, né, lá com o nosso familiar, tá bom? E o principal também, que é um pró muito forte, né, além da rede de apoio, além da saúde, que se você tem uma saúde garantida, se você tiver condições, ainda é infinitamente mais barato que aqui, você tem a questão da cultura, né? Então, assim, a nossa cultura, onde você nasce, né? A nossa língua, as nossas músicas e principalmente a nossa comida. A gente sente muita falta da nossa comida. Uhum. Em Miami você tem uma bela estrutura, né? Estou falando de Miami porque eu morei por lá 8 anos e nós já estamos fazendo 3 anos aqui no Texas. Então, aqui no Texas não tem restaurante brasileiro. Tem só churrascaria. Se você precisar de uma churrascaria, aqui tem. Caso contrário, não tem não. Vamos falar dos contras do Brasil? O salário é baixo. Então você trabalha, a gente conhece quantas pessoas trabalhadoras que trabalham 40 horas por semana, 44 horas por semana para ganhar salário mínimo. Então os salários são baixos. Infelizmente, não tem como negar. No Brasil, eu não sei o que é mais difícil, trabalhar por salário mínimo ou empreender, porque para você empreender no Brasil também é um contra muito grande. Essa burocracia custa o Brasil e principalmente eu que empreendi, eu trabalhei de carteira assinada e empreendi no Brasil. E eu posso te falar, durante 16 anos eu trabalhei para os outros carteira assinada, e eu posso te falar, é puxado. Corrupção, para você aprovar projeto. Então imagina você que eu trabalhava na aprovação de projeto de construtoras em São Paulo. O que eu vi foi um show de horrores, eis-me aqui, nos Estados Unidos. Insegurança, esses pequenos furtos, esses pequenos delitos, essas invasões de casa, esses roubos de carro, essas... Nossa Senhora! E agora a gente tem um crime organizado fortíssimo no Brasil, né? Que agora está vindo à tona aí, né? Que o crime organizado brasileiro realmente é organizado, né? Então tá lá na Faria Lima. Então isso gera um clima de muita insegurança e foi um dos principais motivos motores da nossa saída. Imagina você que minha esposa tinha que ter carro blindado, a gente morava em São Paulo e apesar de sermos de Goiânia, nós morávamos em São Paulo, andávamos de carro blindado, porque minha esposa por 2 vezes, uma vez teve o vidro quebrado no semáforo para ter a bolsa roubada e outra vez ela teve o vidro quebrado e foi levada junto com o carro. Então, assim, é meio
punk, né? E o Brasil tem uma série de controles de armas e, assim, realmente não protege um cidadão de bem. Então a insegurança foi um fator determinante na nossa opção de ter saída. E, por último, a instabilidade política e jurídica, né, que tem no Brasil. Então, olha, tem uma mosca aqui dentro, sem cortes. Vocês viram uma mosca por aqui? Aqui tá no inverno, não é comum ter mosca, tá? No Brasil a gente é mais acostumado, né, com os pequenos bichos aqui. O americano, minha filha, né, ela olha pro mosquito, para uma abelha, ela entra em pânico. Eu falo, minha filha, calma, nós somos brasileiros. Isso aí a gente comia com farinha quando eu era pequeno. Papai comia formiga para ver se era azedinha. Então não é assim não, minha filha, tá? E ela tem aprendido. Então, voltando para a instabilidade política brasileira, não quero entrar em política porque esse vídeo é um vídeo mais atemporal, por isso que eu não estou situando no tempo, né? Porque ele é um vídeo que vai ficar online por muito tempo e ele vai servir para muita gente. Essas coisas não se mudam em 10, 15 anos, né? Se mudam em 30, 40 anos, né? Essa instabilidade, primeiro, política, a cada 4 anos nós temos uma novidade no Brasil, né? Hoje nós temos um governo de esquerda no Brasil e esse governo já está na esquerda nos últimos 20 anos. E a gente sabe o que a esquerda pensa, né? A esquerda ela não é pró-negócios, ela não é pró-capitalismo, não, pelo contrário. Então a gente vive, e agora mais ainda a esquerda aparelhando com o sistema judiciário, e piorou muito. Então a insegurança jurídica, fazer negócio com o Brasil se tornou algo perigoso e essa instabilidade política, uma das piores instabilidades políticas que você pode ter é a questão da taxação, essas questões aí de taxas e impostos, né, que só sobem no Brasil. É uma loucura, uma loucura. Então, quando você pensa nesses contras do Brasil, te faz colocar na balança. Mas e agora, sem mais enrolação, será que eu fiz a coisa certa de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos? Então eu vou falar para vocês. Sim, no meu caso a saída do Brasil ela é muito difícil eu vou escrever uma tese sobre isso, eu acho, um artigo. A tese vai chamar assim, o dilema do imigrante. A gente vive um grande dilema quando a gente vive fora do país por causa da família, dos amigos, dessa rede de apoio que a gente tem, não só na função de trabalho, mas também na função emocional. O vídeo está ficando um pouco mais longo do que eu previa, compartilhei muito com vocês, mas o final ele é surpreendente porque o que eu vou dizer é muito importante. A minha vinda para os Estados Unidos significou para mim e para a minha família um upgrade, um next level. O que eu quero dizer com isso? Para qualquer pessoa que está saindo do Brasil e vindo para um país como o que eu estou, os Estados Unidos, você está fazendo um upgrade. As pessoas erradamente pensam que vão recomeçar a vida. Não, 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 não. Aqui você está dando continuidade à sua vida e você pode dar continuidade aos seus negócios. Prova disso é que eu estou aqui falando com vocês, uma pessoa que jamais fez vídeo nem de rede social gosta. Tá bom? Então não quero me alongar muito, eu quero que você deixe aqui nos comentários se o próximo vídeo a gente pode falar de status imigratório ou se a gente fala de business. Business, quer saber o que eu faço aqui, quanto que eu ganho? Aqui não tem segredo, tá bom? Beijo para vocês, Bruno Marcante já saiu da área.